Olá, está começando o Chão e Paz, o seu programa do bem. Hoje teremos uma edição dedicada ao Papa João Paulo II, que será canonizado nesta semana. Percorremos lugares por onde ele passou aqui em Salvador e outros em que deixou um legado importante. Você também vai acompanhar uma entrevista com o padre soteropolitano que foi ordenado pelas mãos santas do Pontífice. O Chão e Paz está no ar. Para o padre José Carlos, vice-presidente da Ação Social Arquidiocesana, ter sido ordenado por João Paulo II significa não um privilégio, mas uma grande responsabilidade. No próximo domingo, dia 27 de abril, o Papa João Paulo II será canonizado em uma cerimônia no Vaticano. E a gente conversa agora sobre o legado que ele nos deixou com o padre Zé Carlos, da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Tudo bem, padre? Seja muito bem-vindo aqui ao Chão e Paz. Obrigado, bom dia, Luana, e para todos os telespectadores. É uma alegria voltar ao Chão em Paz e, sobretudo, falar sobre João Paulo II. Pois é, o padre Zé Carlos ele foi ordenado pelo Papa João Paulo II. Conta pra gente essa história. Numa conversa com o Dom Avelar, no dia 10 de abril de 1980, na residência, perguntei se havia possibilidade de ordenação com o Papa e ele, de pronto, concordou e nos autorizou a fazer a preparação. No dia 2 de julho de 1980, eu, João Batista Neto e Carlos Rubens, que éramos da Arquidiocese, ao todo no Maracanã, no estádio do Maracanã, éramos 75, fomos ordenados padre pelo Santo Padre. Né? Uma cerimônia muito bonita e muito viva, né? Ele, uma pessoa uma presença muito forte, né? E isso nos marcou profundamente. Como é que o senhor se sente agora que ele vai ser canonizado, tendo iniciado sua missão religiosa pelas mãos de um líder religioso que será canonizado? Veja, no dia da minha ordenação diaconal, Dom Avelar disse que não era um privilégio, mas que era uma responsabilidade a mais no sacerdócio. E hoje eu vejo que essa responsabilidade se aprofunda e me dá uma maior consciência do meu sacerdócio, porque o bispo que me ordenou vai ser proclamado santo. Então eu posso dizer às pessoas que fui ordenado por um santo, mas isso traz para mim a consciência de que devo mais viver o meu sacerdócio e colocar esse sacerdócio a serviço dos mais pobres, a serviço da construção de um mundo melhor, de uma sociedade mais justa e igualitária. Em 1978, quando assumiu o pontificado, o Papa João Paulo II quis conhecer o Brasil, especialmente os lugares mais pobres. O então arcebispo Dom Avelar indicou a comunidade dos Alagados, considerada uma das mais necessitadas de Salvador. A paróquia Nossa Senhora dos Alagados abrange as comunidades da Suburbana, Jardim Cruzeiro e Mares, que juntas somam 50 mil pessoas, de acordo com o último censo demográfico do IBGE. Está localizada no meio dos 3 bairros e foi fundada no dia 7 de julho de 1980 pelo Papa João Paulo II. Ele solicitou Dom Avelar, na época, em Salvador, e foi escolhido esse bairro dos Alagados, famoso na época e considerado como o mais pobre e mais necessitado da cidade. Mas, até o começo dos anos 90, a igreja ficou abandonada, ameaçada pela violência. Que esta colina dos Alagados, infelizmente, foi marcada por muita violência. Depois da vinda do Papa, o templo da igreja foi abandonado e este lugar se tornou um lugar de matança e de tráfico de droga. E foi aos poucos, através do reforço escolar, fundando essa obra social que cuidava das crianças, que a paz foi conquistada e a violência foi vencida. Hoje, a paróquia dos Alagados carrega uma vocação que à primeira vista parece convergente. Então, os Alagados, uma terra invadida pela água, pela miséria, pelas dificuldades, e ao mesmo tempo Nossa Senhora, isto é, a presença do Senhor, a presença de Nossa Senhora da Igreja. E a beleza desse bairro é ao mesmo tempo o encontro com a graça de Deus, a santidade. Mas é nos lugares mais carentes que deve ser concretizado o espírito missionário, tão presente no pontificado de João Paulo II.
É com esse objetivo que a paróquia oferece reforço escolar a cerca de 60 crianças, que lá aprendem todas as disciplinas com voluntários. A ler, a escrever, a fazer muitas coisas. Porque aqui ensina as coisas. Gosto de aprender a ler e a estudar e gosto dos professores. Então é um trabalho muito belo que acompanha 60 crianças do bairro, 30 pela manhã, 30 pela tarde, que oferece a cada criança 2 refeições, no início e no final do meio-dia, e que proporciona cursos de português, matemática, história, mas também catequese, educação cívica, que acompanha as famílias. Então é um projeto muito belo, 4 dias por semana. Maria Elisa Castro está ali por um chamado especial. Ela acompanhou de perto a visita do Papa João Paulo II à comunidade e ainda hoje guarda as recordações. Foi um momento muito importante que eu tive na minha vida, de ter essa oportunidade, né, de fazer parte desta paróquia, né, e no momento que ela foi visitada pelo nosso Papa. Eu tive assim, a oportunidade de estar assim, perto dele, né, de dar a benção. Ele beijou a minha mão, né, eu beijei a dele e pedi a benção dele, ele me deu. E eu vi assim, a simplicidade naquele homem, né, a simplicidade assim, do próprio Deus nele. Às vésperas da canonização do Papa João Paulo II, a comunidade dos Alagados se prepara de maneira especial. No dia 27 de abril, quando acontecerá a cerimônia no Vaticano, a paróquia será oficializada pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, como a primeira no mundo a ser dedicada ao pontífice. Então estamos nos preparando com muita alegria, muito empenho. O dia 27 de abril vai ser o dia da canonização, mas também o dia que escolheu Dom Murilo para promulgar o novo copadroeiro da paróquia, que passará a chamar-se Paróquia Nossa Senhora dos Alagados e São João Paulo II. Então, a gente se prepara na liturgia para tornar esse dia solene. Também estamos preparando, através da melhora dos arredores e da própria igreja, a um novo piso de mármore, de granito. Também o teto foi consertado, são várias obras de reforma que acontecem para celebrar esse dia. No próximo bloco, você vai conhecer a associação construída a partir de uma doação do Papa João Paulo II e que atende a crianças e adolescentes de Salvador. O intervalo é rápido. Nesta quarta-feira será aberta em Salvador a exposição Momentos de Fé, da fotógrafa Patrícia Guerra. A mostra acontece no Shopping Bela Vista e revela momentos de devoção dos fiéis da paróquia Nossa Senhora do Resgate, onde a artista trabalha de maneira voluntária na pastoral de comunicação. Acontece nesta terça-feira, no Instituto Feminino da Bahia, a celebração de ação de graças pelos 30 anos de ordenação sacerdotal do Padre Luiz Simões, pároco da Nossa Senhora da Vitória. A missa começa às 7h30 da noite. O Papa João Paulo II levou a palavra de Deus a diversos países e culturas. Para o padre José Carlos, vice-presidente da Ação Social Arquidiocesana, ele foi um grande missionário da Igreja. O Papa João Paulo II ele foi o Papa que mais realizou cerimônias de beatificação e canonização, né? Na comparação com os papas anteriores. O que é que representa essa marca? Essa marca representa que ele procurou mostrar que o fiel batizado, né, que o cristão que vive a sua fé, chega à sua vocação maior, que é a santidade. Então, todos nós que somos batizados, somos chamados por Deus à santidade. E ao proclamar alguns santos, me lembro bem que eu estava na beatificação, estava em Roma na beatificação de Frei Pio, então, de fazer Frei Pio primeiro beato e depois santo, é mostrar que o batizado, todo batizado, pode ser santo, a exemplo de Frei Pio, e que a gente pode olhar para Frei Pio como exemplo, como tantos outros que a Igreja proclama santo. E o Papa João Paulo II, ele foi um Papa missionário, né? Ele visitou mais de 120 países, né? Foram 129, incluindo o Brasil. O que é que isso também traz para a gente de lição, no momento que a nossa Igreja também prega essa
essa questão de ir até o outro, de evangelizar? Veja, João Paulo II foi o Paulo do século XX. Ele traduziu a missão de Paulo, lá no início da igreja, visitando a Ásia Menor, visitando o mundo inteiro, ampliou a missão. Não é? Ele esteve presente em vários países, em várias culturas, várias línguas, e pôde levar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, a essas pessoas, com a firmeza, com a coerência e com a fé que ele sempre demonstrou e que causava admiração a todos. E nessas visitas que ele fez, né, nessa ação missionária, ele passou também por Salvador. O senhor acompanhou esses momentos? Sim, de longe, porque ele estava já em atividade. Quando eu me ordenei no dia 2 de julho, no dia 7 ele estava em Salvador. Foi o dia que eu celebrei minha primeira missa aqui em Salvador. E aí só fui estar mais próximo dele na missa, lá no centro administrativo, quando participei do coral e concelebrei a missa também. Mas as outras vezes, ele esteve aqui em 91, a gente acompanhou na celebração pública, mas de perto mesmo, depois de ordenado, eu estive com ele em Roma, quando na audiência, cheguei próximo dele e disse: Santidade, o senhor me ordenou padre em Salvador, no Brasil. E ele disse: eu lhe abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falou comigo em português naquele momento. Então, a aproximação também é muito boa e só assim eu estive mais próximo dele depois de ordenado. Mas antes não, porque minha vida esteve sempre aqui em Salvador e dificilmente estava mais próximo dele em Roma, né? E aqui em Salvador ele deixou marcas que até hoje são visíveis, né? Exemplo da Paróquia dos Alagados, que foi construída em 1980, quando ele esteve aqui, e também da Copamec, que é uma associação no bairro da Mata Escura que presta serviços, né, e atende jovens do bairro, né? Então, como é que essa comunidade também deve estar se preparando para esse momento? Veja, são dois momentos distintos, né? Mas que demonstram a marca de João Paulo II. Os pobres, que ele se faz presente, que ele leva uma palavra de compreensão, de amizade, mas também de busca de justiça, de força para transformar. E a Copamec, que é uma instituição que faz a promoção humana. Então, João Paulo II, nas 3 encíclicas que escreveu a respeito do social, ele sempre procurou mostrar que é preciso promover a pessoa humana, dar à pessoa humana condições dignas de viver. É preciso praticar a justiça. É necessário que aqueles que têm o poder, detêm o poder, sejam pessoas que construam uma sociedade que dê condições a construir uma sociedade mais igualitária, mais justa, onde as pessoas tenham verdadeira felicidade de viver e não vivam na sofreguidão da busca da subsistência. Ele não quer sobrevivência, ele quer a vida. E o trabalho, o apoio que ele dá à Copamec é exatamente para demonstrar isso. A vida é mais importante do que o lucro, do que a disputa. A vida deve estar sempre em primeiro lugar. Termina nesta sexta-feira a campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis para os hospitais Martagão Gesteira e Santo Antônio, as creches Padre Ezequiel Ramin e João Paulo II e as obras sociais Padre Gumercindo. A iniciativa foi lançada na Universidade Católica do Salvador e conta com a participação das faculdades São Camilo, Dom Pedro II e Social da Bahia. A comunidade Discípulos do Amor da Paróquia Santa Mônica promove um encontro vocacional no próximo domingo às 6 da tarde. Para mais informações, 3461-9187. Agora nós fazemos mais uma pausa e voltamos já. Não saia daí! O
O Papa João Paulo II teve uma forte atuação nas áreas social e política. O padre José Carlos, vice-presidente da Ação Social Arquidiocesana, destaca nessa postura a urgência em participar das decisões da esfera pública. E essa é uma característica também da Bem-aventurada Dulce dos Pobres, né? Que tinha uma relação, né? Que ele veio visitá-la também. Certo, né? Ela estava no leito, ainda viva, e ele esteve com ela. E isso demonstra, né, que ele apoiou a obra feita por ela. É uma obra que também busca mostrar que a sociedade precisa ter um olhar diferenciado para os mais pobres. Que a sociedade não pode simplesmente ser gerida a partir dos mais ricos. É preciso que se tenha políticas públicas para que tenhamos uma sociedade mais justa, para tirar as pessoas da pobreza, da miséria, da ignorância e mostrar às pessoas, fazer com que as pessoas, melhor dizendo, descubram o seu valor e demonstrem esse valor com a sua inteligência, com a sua capacidade de interagir na sociedade que está vivendo. Com certeza, né? A Copamec, que eu citei anteriormente, no bairro de Mata Escura, e o próprio legado de Irmã Dulce também aqui em Salvador, são exemplos, né, de marcas que ele deixou que refletem uma postura política, né? Sim, uma postura política. Ele foi um homem que muito agiu em torno da política. Eu estava lendo alguma coisa, ele se encontrou com os diversos líderes do mundo, inclusive com o Yasser Arafat, que era da OLP, que era até então uma organização que era vista como terrorista, mas que depois, né, se tornou uma instituição legal, uma instituição que comandou e comanda o povo palestino, ele valorizando a existência do povo palestino, procurando mostrar que as pessoas devem respeitar a vida e o querer do povo palestino. Então isso é muito bom. E ele agiu dessa forma, sempre mostrando que a política deve ser um instrumento para trazer a paz, para trazer a justiça, para construir um mundo melhor. E não um grupinho que se reúne, que fatia o bolo de acordo com seus interesses e com seus amigos. Não é preciso que tenha, como essa era a vontade dele, e ele sempre demonstrou isso, uma sociedade mais ampla, onde todos pudessem sentar à mesma mesa. Com certeza, é um exemplo que fica e que, no ano de eleição, acaba sendo mais forte ainda, né? Uma postura política e também, claro, para nós cristãos, uma postura de oração de um líder que foi tão inspirador, né? Então, eu agradeço aqui, Padre Zé Carlos, pela conversa aqui com a gente sobre o legado do Papa João Paulo II. Muito obrigada pela participação aqui no Chão em Paz. Obrigado a você, obrigado aos telespectadores pela oportunidade. Uma doação feita há mais de 20 anos e que ainda hoje gera frutos no bairro da Mata Escura, em Salvador. É através da Copamec que jovens recebem educação e qualificação para entrar no mercado de trabalho. Na Associação das Comunidades Paroquiais de Mata Escura e Calabetão, crianças e adolescentes têm a oportunidade de fazer 10 tipos de cursos profissionalizantes, entre eles informática. Afinal, o mercado de trabalho hoje exige conhecimentos nesta área. Ele praticamente ensina a mexer no computador. Deixa eu ver, assim, em partes, tanto na parte física quanto na parte do sistema do computador. E também na parte da internet, ele ensina tudo isso. Milena é aluna de Ronildo, formado pela Copamec em 1999. Desde 2010, ele divide as lições ali aprendidas com outros jovens. Nossa proposta aqui é formar os adolescentes para eles terem conhecimentos na área da questão do computador em si, a parte mesmo do hardware e também do software, essa questão do Windows, que aqui no caso é o Windows 2007, o pacote Office, mas também nós podemos trazer para eles alguns conteúdos referentes a serviços administrativos, de como eles podem
estar formado, tanto ter conhecimento em informática, mas também ter conhecimento de todo o processo em que um auxiliar administrativo, de que um assistente administrativo dentro de uma empresa poderá estar desempenhando suas funções. Em outra sala, as alunas aprendem a lidar com produtos e equipamentos relacionados à estética: tesoura, alicate, lixa, esmalte. E o resultado está ao alcance das mãos, capazes de enfeitar as outras. Do outro lado, mãos habilidosas para preparar alimentos. Dessa reunião de esforços sai um quitute conhecido e saboroso, a broa de milho. Essas atividades são resultado de um projeto iniciado há mais de 20 anos. Nasceu na paróquia em 1989, 90, como resposta da comunidade paroquial às necessidades encontradas nas comunidades, justamente o problema das crianças na rua, jovens sem ocupação. Ainda naquela época tinha poucas escolas para ensino fundamental. Então a gente começou no conselho da paróquia, com a pastoral da criança, com a pastoral do menor. A gente procurou uma solução, uma resposta ao grito das crianças, das mães das crianças. O gesto de caridade do Papa João Paulo II deixou um legado multiplicador. Além das ações educativas, a Copamec mantém um abrigo que acolhe adolescentes de 10 a 18 anos, vítimas de exploração ou violência familiar. E aí você gosta, se sente acolhida aqui, você mora aqui também, né? Sim, moro. Eu me sinto muito bem acolhida aqui. Meus familiares não podem ficar comigo, por isso que eu estou aqui. E eu me sinto muito bem acolhida aqui. Eles tratam bem adolescentes. Por ano, mais de 2.000 jovens são atendidos pela associação em todos os setores. E um deles é a padaria, que produz 8.000 pães por dia. Assim como nas outras áreas da instituição, quem antes foi aluno pode voltar como profissional. Você já foi aluno daqui, agora você é instrutor. Como é que é isso para você? Não, para mim, justamente, eu acabo servindo como um modelo, né, como um exemplo também para os demais adolescentes que hoje eu dou aula. Porque eu comecei aqui em 99, há 15 anos atrás, e aí o fruto disso é que hoje eu estou trabalhando. Então, para quem hoje está trabalhando aqui, eu costumo até às vezes dizer que um dia um deles também poderá estar aqui no meu lugar. Luciano, você fez parte aqui, né, do projeto como aprendiz e hoje você é padeiro aqui profissional. Como foi essa sua história? Bom, eu comecei aqui fazendo o curso de panificação, tive a oportunidade de me empenhar bem. Depois disso, fui chamado para fazer um estágio. Fiquei 6 meses estagiando. Depois desse estágio, graças a Deus, eu tive a oportunidade de poder trabalhar aqui como auxiliar. E hoje eles me deram a oportunidade de assumir a padaria como padeiro. Ele explica como funciona a linha de produção, que resulta nos tipos tradicionais: pão francês, de milho e de leite, e em outras variedades, a exemplo do pão de recheio, de coco ou farofa. Papa João Paulo II tinha recebido um prêmio em Turino, na Itália. Então, o prêmio Artesão da Paz. Então, ele doou o valor deste prêmio, que era $180.000 naquela época, doou para Dom Lucas, que repassou para nós, né? Para que a gente aqui pudesse fazer um trabalho. Porque Dom Lucas ficou muito sensibilizado, especialmente pelo problema da prostituição infantil que tinha aqui na paróquia. Ele queria, com urgência, dar uma resposta a esta problemática. A gente conseguiu, com a verba do Papa, construir este centro aqui, que depois ainda se ampliou com outras donativas. Então foi o chute inicial da construção deste centro aqui, que se chama João Paulo II Artesão da Paz. O Chão em Paz fica por aqui, mas você pode entrar em contato com a nossa equipe através do e-mail chãoepaz@arquidiocesesalvador.org.br e no portal www.arquidiocesesalvador.org.br você pode rever outras edições do programa e também ficar por dentro do que acontece na nossa igreja. Para você, uma ótima semana. Fique com Deus e até o próximo Chão em Paz.